Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Farol, série de testemunhos. Hoje temos connosco Selma Teixeira. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, o nosso desafio. A Selma está cá porque afirma que Jesus está vivo. Com certeza. E como nós temos vindo sempre a explicar, este tema debruça-se sobre a questão que é: Jesus Cristo esteve fisicamente entre nós há cerca de 2000 anos atrás, ascendeu aos céus após morrer e ressuscitar, e desde aí passaram-se cerca de 2000 anos e temos milhões de pessoas que testemunham que esse mesmo Jesus transformou as suas vidas, que têm um relacionamento com Jesus, que falam com Jesus, que Jesus é o Senhor das suas vidas, é quem comanda as suas vidas. É, realmente. E se nós queremos falar acerca dos temas espirituais e dos temas profundos da vida, este é para nós um tema que nós consideramos que é incontornável, não é? Com certeza. Porque como nós também já dissemos no passado, ou isto era uma cabala, não é? Sim. Que era impossível de montar, Sim. porque são milhões de pessoas de diferentes gerações, idades, países diferentes, e todos eles contam a mesma coisa, não é? Com as suas particularidades, da forma como aconteceu, na idade em que aconteceu, mas todos eles têm um caminho comum. Cruzaram-se com Jesus e Jesus transformou as suas vidas. Transformou. Não é? Isso. Portanto, nós somos obrigados a perguntar o que é que fenómeno é este, não é? E a Selma hoje vem-nos contar a sua experiência. Tá bem. Selma, podes, por favor, começar por fazer uma pequena apresentação? Quem é a Selma? Ok. Eu sou Selma Guedes Teixeira, né? Tenho 51 anos, sou mãe de 2 rapazes, tenho 2 netos e, pela misericórdia... Muitos parabéns. Obrigada. E pela misericórdia de Deus, também fui alcançada por esse milagre que mudou a minha vida e mudou a minha história. Graças a Deus, quando eu me encontrei com Jesus, que eu tive ciência de quem era Jesus, a minha vida foi transformada, foi mudada radicalmente. Eu tenho plena convicção que Ele é meu Salvador e que sem Ele eu não sou nada. Isso eu tenho plena convicção. Aconteceu aquilo que em grego se chama metanoia, não é? Sim. A mente mudou. A mente mudou. Antes disso, de irmos precisamente a esse tema, que é o tema que nos traz cá, só aqui uma pequena questão. A Selma é brasileira, dá para perceber, sim, não é? Sim. Está cá em Portugal há muitos anos? Vai fazer 10 anos, praticamente. Então não está assim há tanto tempo, não é? Vai para 10 anos. Só a título de curiosidade, a Selma veio do Brasil para Portugal por questões profissionais? Não, que decidiu mudar? Sim, foi por causa dos nossos filhos. O nosso filho mais novo e mais velho queria aventurar para outro país e queria estudar, e eu e o pai dele não achamos por bem eles virem sozinhos, deixar eles virem. Como nós morávamos numa grande cidade, São Paulo, uma cidade muito perigosa, tínhamos medo do nosso filho ficar sozinho e resolvemos, então, aventurar. Viemos primeiro, eu e meu marido, arrumamos casa, arrumamos um apartamento, daí montamos um comércio e depois trouxemos eles 3 meses depois. E assim foi. Ok. Normalmente costuma ser os filhos que vêm com os pais, neste caso foram os pais que vieram com os filhos. Sim, viemos preparar o caminho para eles. Só mais uma questão. Alguma vez se arrependeram de ter vindo para cá ou estão perfeitamente integrados? Nenhuma vez. Gostam de viver cá? Gosto de viver cá, sim. Ainda bem. Eu, como português, fico feliz por saber que estão bem, não é? Graças a Deus. E tive a oportunidade de conhecer pessoas aqui que não eram cristãos e pelo nosso testemunho, assim, abençoaram nossa vida grandemente, que muitas vezes não tenho palavras. Portugueses que nem eram cristãos e por a nossa vida abriu os braços para a gente muitas vezes. Eu tenho
muitas boas experiências com os portugueses. Os meus próprios vizinhos, assim, foram muito amáveis comigo. Então, só tenho que agradecer ao povo português também. Muito bem. Já agora que também estamos a falar nisso, só mais uma questão. Sim. E a Thelma poderá confirmar isto. E eu nunca passei por essa experiência. Mas em conversa com pessoas que passaram por esta experiência, cheguei a esta conclusão, que é o facto de nós pertencermos a este meio, que é chamado evangélico ou protestante, não é? Que tem igrejas em todo o mundo, não é? E nós temos a particularidade, nós cristãos, não é? Temos a particularidade do cuidado com que recebemos os outros, da hospitalidade, não é? E para aqueles que, por questões profissionais, são obrigados a viajar ou que têm que mudar de país por algum motivo, o facto de pertencer a esta família é uma vantagem muito grande, não é? Porque eles vão chegar a um país completamente diferente, com língua completamente diferente, mas vão ter ali um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira, têm a mesma visão, que os vão receber com amor, que vão cuidar deles, vão ajudá-los. E isso, imagino que seja uma ajuda extraordinária para quem está a mudar de país, não é? Com certeza. Eu digo isso por experiência própria. Quando cheguei aqui, eu fui procurar uma igreja que era perto de onde eu morava e lá me senti em casa. Fui bem recebida e foi espetacular. Portanto, o melhor conselho que nós podemos dar, e podemos dizer isto em jeito de brincadeira, mas é sério, se alguém está a pensar em emigrar, converta-se antes de emigrar. Não é? Ao menos que seja por isso. Porque vai ter uma rede de pessoas em todo o mundo. Uma família. Uma família em todo o mundo que o vão ajudar em todas as áreas da sua vida. Isto é verdade, não é? E às vezes, eu digo até de cidade. Você... Ou de cidade, não precisa ser de país, não é? Se você é cristã e chega num lugar, numa cidade diferente, você vai numa igreja ou procura uma igreja que você é bem recebida e é uma família. É uma família, não é? É uma família. Imagina, você vai para o outro lado do mundo e de repente encontra pessoas que têm a mesma forma de pensar, a mesma linguagem, os mesmos princípios. É uma ajuda extraordinária. Extraordinária. Não é? Portanto, todos aqueles que estão a pensar em mudar de país ou de cidade, convertam-se antes de o mudarem, não é? Sim, é uma boa. Ao menos se não querem crer em Deus por um motivo, creiam por outro. O que importa é que creiam, não é? O que importa é que venha. Isto é em jeito de brincadeira, mas, Sim, também é sério, não é? Sim. Selma, conte-nos então, a Selma já falou, começou por falar sobre este tema, que foi transformada. Sim. Quem era a Selma? Como era a Selma? O que é que a Selma pensava das coisas de Deus antes da sua mente ter sido iluminada e transformada? Sim. Eu fui criada num lar cristão. Sempre fui criada num lar. Mas, como o pastor Paulo sabe, alguns pastores, na minha época, na igreja da minha mãe, era uma igreja muito rígida, muito difícil para você ser cristã. Tinha que ser ali, pisar firme mesmo. E aquilo me sufocava muito. Era cristã, neste caso, evangélica, não é? Evangélica. Okay. Mas era muito rígida. Uma igreja mais rígida, não é? Isso, muito, muito rígida. Você não podia tirar a pontinha do cabelo, você não podia usar uma calça, nem um verniz na mão. Era muito difícil mesmo. E pra gente que era adolescente, aquilo pegava era um pouco. E eu sempre falava assim, quando eu crescer, eu vou sair, eu não vou ficar, não quero. E às vezes ia obrigada, ela obrigava eu ir. Louva a Deus por isso, não é? Porque ela me levou e ela sempre falava, enquanto estiver debaixo da minha alçada, vai ter que ser assim. E eu fui assim com ela. Mas passado um certo tempo, quando eu fiquei mais adolescente, eu resolvi mesmo sair. Deixa-me só fazer aqui uma questão. A Selma foi criada... É curioso porque, normalmente, quando falamos com portugueses, eles são criados em lares cristãos, mas, no caso, católicos, não é? Sim. E são obrigados a ir à missa, não é? Sim. No caso, como vem num contexto brasileiro, onde há uma porcentagem maior de evangélicos... Foi exatamente o mesmo percurso, só que foi numa igreja evangélica. Isto para quem não conhece o meio evangélico ou protestante... por exemplo, eu já falei com algumas pessoas várias vezes, não é? Que são, por exemplo, católicos romanos.
e eles não têm muito essa noção, que é, no meio evangélico, de igreja para igreja, há mais liberdade, não é? Nós podemos encontrar igrejas com características diferentes umas das outras, enquanto que normalmente a missa é um bocado mais parecida, independentemente do local do mundo onde for. Sim, sim. As igrejas têm mais liberdade para tomarem algumas posições, não é? Sim, sim. São territoriais. Exato. E são mais influenciadas pela cultura, Sim, pela não é? cultura, sim, E no sim. caso da Selma aconteceu isso. Foi uma Aconteceu igreja, isso. digamos, mais rígida, mais tradicional, Do chamamos que assim. podia ser tradicional, mais rígida, ela era. Uhum. Ela era muito rígida naquele tempo, era mesmo difícil. Isso foi há quase 40 anos atrás, não é? Muito bem. Então, foi mesmo difícil. Mas a Selma, quero que eu lhe perguntar, ia à igreja, não é? Sim. Mas a Selma era alguém que pensava nas coisas de Deus? Não, E- não. ou ia simplesmente porque tinha que sim, ir? tinha que ir. Não Tinha tinha, não tinha essa busca em si? Sim, ela ia, minha mãe ia para a igreja, ela não queria ir sozinha e eu tinha que ir. Tinha que ir. Era uma... Por si, se não fosse a sua mãe, não ia? Não ia, Ok. não ia. A igreja nenhuma? Em igreja nenhuma. Ok. E me sufocava, ficava o tempo todo. Ela ia para a igreja quase todos os dias. Era muito difícil. Então eu sempre pensava, quando eu tiver oportunidade, vou sair. Vou voar. Sim, vou voar. E depois, quando eu fiquei mais adolescente, eu cheguei a sair mesmo. Mas um dia eu estava em casa, eu já estava casada nesse tempo, e eu passei uma luta muito grande. Foi algo que aconteceu comigo. Eu tive um aborto espontâneo naquela época e eu fiquei mesmo desesperada. E eu fui buscar onde eu tinha ouvido muitas vezes, não é? E naquele dia eu ajoelhei-me e Então falei, houve essa situação que provocou uma busca. sim. Mas isso foi algo imediato que aconteceu ou foi aconselhada por alguém? Não, na Surgiu minha dentro casa de si imediatamente? sozinha. Eu lembrei-me das orações, lembrei da onde que a minha mãe sempre buscava os auxílios e a mãe sempre falava dos testemunhos. E naquele dia eu dobrei o meu joelho, meu marido não estava em casa, estava no trabalho. E eu O seu senti... marido, ele tinha a mesma fé que a Selma na altura? Era alguém que participava, não participava? Tinha, ele já tinha fé. Ele era mais, eu sempre pensei, ele era mais crente que eu, ele tinha mais fé que eu. Ok. Eu era meia duvidada, tinha dúvidas. E naquele dia eu ajoelhei-me e senti a presença de Deus na minha vida. Eu senti um calor que veio por cima de mim. E eu digo que foi um revestimento de Deus na minha vida. E daquele dia para cá, eu comecei a buscar a Deus e falar com Deus. Aí sim eu comecei a procurar a Deus, porque eu queria e sentia necessidade de buscar a Deus. Então podemos afirmar que... E esta questão é sempre complicada, porque quem passou por isso sabe que não dá para explicar bem por palavras o que é que acontece. Não dá. Como é que nós explicamos que de repente algo vem sobre nós? Sim, é um calor. Sim, há pessoas que dizem que Sim. têm efeitos físicos até, a questão de sentir um calor, a questão de sentir uma presença em si, não é? E a mente é transformada. É transformada. Você sai daquele lugar com outra visão, com desejo de cantar, com desejo de orar, de ler a palavra. É transformação. E há aqui uma coisa de muito curiosa. pensamento, de mente que vem de dentro para fora. Aquilo te transforma de dentro para fora. Sim. E há aqui uma coisa curiosa no seu testemunho, que é, e por isso é que nós estamos aqui a falar sobre este tema, que é Jesus está vivo. Jesus está Porque vivo. a Selma estava sozinha. Sozinha. Não foi sequer numa igreja, não foi Não, alguém que lhe falou, foi eu estava sozinha. em casa, não é? sozinha. Isso é Porque incrível. meu marido trabalhava em restaurante, ele sempre saía para 3, 4 horas da tarde, às vezes chegava 4, 5 horas da manhã, então eu passava muito tempo sozinha. E foi nesse tempo que eu me entreguei ao Senhor, eu de joelhos,
E eu disse, eu quero o Senhor na minha vida. E foi muito especial. E assim, lhe digo, Rubem, os melhores momentos que eu passo é quando você está a sós com Deus. Quando você parece que Eu tenho essa mesma experiência. sim, você está a falar com Deus e ele parece que está a te ouvir. Parece não está a te ouvir, mas parece uma interação. Porque você pensa e fala em palavras e aquilo vem na sua mente como resposta. Então, é muito interessante. Às vezes eu até fico, não sei se isso acontece consigo, uma pessoa tem sempre tendência a dizer o melhor momento da minha vida foi o casamento, ou foi quando os meus filhos nasceram. E são realmente grandes momentos, mas aquele momento com Deus é de facto muito especial. Quando Não é? é um tempo que... Eu falo que é um tempo precioso, um tempo de... É um tempo de refrigério. Saímos de lá, assim, parece que a mente mais aberta, não é? E vê melhor, pensa melhor. Quando às vezes eu converso, eu falo, eu vou conversar com o Senhor, falar com Ele os meus problemas, explicar. E dele sempre me dá a resposta. Eu louvo a Deus porque Deus tem sido muito, muito, muito maravilhoso na minha vida. Mesmo como família. Tenho dificuldades, tenho lutas como todos, mas o Senhor tem sido maravilhoso. Eu não sou merecedora da graça que Ele tem me dado. Sou sincera a te dizer, não sou merecedora, mas sou grata mesmo pelo que o Senhor tem feito por mim. A Selma está a falar e nós não estamos aqui para falar da minha experiência, estamos a falar da sua, mas estamos a lembrar muito também da minha experiência porque partilho dessa mesma experiência, que é os melhores momentos são de facto quando nós estamos a buscar a Deus, não é? Sim. E não houve momento nenhum na minha vida em que, quando surge mesmo um problema a sério, não é? E nós dobramos os joelhos a sério, não é? E dizemos, tem mesmo que ser agora porque não há outra alternativa. Nunca houve um momento em que Deus tivesse ficado em silêncio. Nunca houve, um sequer. Eu te digo mesmo, eu lembro-me uma vez que nós passamos uma situação muito difícil com uma venda de um imóvel e nós tínhamos vendido esse imóvel e tínhamos comprado outro e tínhamos dado um sinal para fechar para o outro negócio. Esse foi no Brasil uns anos atrás e o senhor desistiu da venda. Desistiu da que eu tinha comprado, que eu tinha vendido. E você já tinha dado sinal para outro. Mas já tinha dado sinal. E eu precisava cobrir esse dinheiro. Eu tinha só 30 dias para vender o apartamento de novo. Mas Deus deixou para o último dia. Eu fiquei em casa só recebendo visitas para vender o apartamento. Meu marido ficou na loja a trabalhar. Nós tínhamos loja. E eu fiquei só em casa, só em oração. E eu falava, Senhor, tu sabes a resposta. Pois no último dia, Deus deixou para o último dia. Quando foi no sábado, na segunda eu tinha que dar o valor. O Senhor mandou a pessoa na certa. A senhora chegou e falou assim, eu não quero ver, é meu, já está comprado. Eu louvei a Deus e glorifiquei a Deus. E ela não entendeu o porquê. Depois eu expliquei. Ela falou assim, nossa, é para o meu filho não precisa nem ver. Eu compro para ele, tá perfeito. Então Deus mandou no último momento, assim. Foi lindo. São experiências, assim, maravilhosas. É verdade. Selma, depois dessa situação da Selma ter tido este encontro com Deus, chamemos-lhe assim, sim, iniciou uma busca mais profunda pelas coisas de Deus, não é? Sim. E sentiu que a sua vida começou a ser transformada, a sua forma de ser, de falar, de pensar. Foi algo que foi um processo que foi acontecendo. Sim, eu fui procurando conhecer a Deus. Não do que as pessoas falavam, do que eu ouvia lá na igreja. Eu comecei a ler a Bíblia. Começou a buscar por si por mesmo. si, por mim, estudar a palavra e comecei a participar mais, assim. Até então eu ia porque me levava ou tinha aquele... Ia nos encontros porque tava com grupos, era cultural e tal. Não, depois eu fui porque eu queria ir. Eu comecei a participar porque eu queria estar. A palavra de Deus, ela se revelou para mim diferente. Eu consegui abrir a Bíblia, ler a Bíblia e ela falava comigo. E entender o que estava a ler. Já não era mais como ler por estar, assim.
É fantástico, é fantástico. É uma experiência, por isso que a palavra diz, não é? Que quem convence o homem é o Espírito Santo. E eu creio piamente nessa palavra. Que é o Espírito Santo que convence de nossos pecados e faz justiça em nós, através de Cristo. Muito bem. Selma, o nosso tempo está a chegar ao fim. Quer terminar com alguma mensagem, com algum tema, contar mais qualquer coisa? Eu digo assim, que se tiver oportunidade, busque a palavra, busque em Deus. Se alguém te falar alguma coisa, vá na Bíblia. A palavra de Deus, ela é a revelação, né? O nosso tempo é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Sem dúvida. Né? Depois que você conheceu Jesus, você é uma nova criatura. E ele muda realmente a sua história, porque mudou a minha. Tem tantas pessoas que estão na igreja e ainda não conhecem Jesus. Porque vão por ir ou por religiosidade ou porque aprendeu assim. Mas pede a Deus para que ele toque no seu ser, na sua alma, e vai ter uma mudança realmente. Porque teve em mim. Eu sou prova disso. Amém. Até porque não é isso que Deus quer de nós, não é? Deus não quer que nós sejamos participantes de uma igreja, não é? Não. Deus não quer que nós sejamos, participantes do coral. Não é isso que Deus quer. Não. Deus quer ter uma relação connosco, de pai para filho. Sim, não é? sim. E depois, sim, seremos participantes de uma igreja, seremos participantes do coral, serviremos a Deus onde Deus quiser. Seremos uma família, Uma família, não é? mas primeiro ele quer ser nosso pai e nos conhecer. E nós conhecemos a ele, porque a palavra de Deus diz, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E eu acho que é por aí, e é através da palavra. Muito obrigado, Selma. Obrigada. Foi um prazer tê-la cá. Obrigada. Acho que o seu testemunho foi esclarecedor e poderá ser uma bênção para aqueles que escutarem e decidirem tomar esta mesma posição que um dia a Selma tomou, que é dobrar os seus joelhos e recorrer a Deus. Sim. Não é? E Deus sempre responde. Eu acho que todo homem, toda mulher, chega a uma altura que ele vai chegar a esse ponto de ter que recorrer. E que, quando chegar esse tempo, ele possa ser um tempo oportuno a abraçá-lo mesmo. Eu acredito que isso acontece. Sim. Depois o homem ou abre o seu coração para Deus Sim, ou endurece. ou endurece, é verdade. Mas que todo homem há de ter, se não teve, vai ter, porque Deus criou o ser humano, foi para ter um relacionamento com ele. Então, a certa altura da vida, ele vai ter esse encontro. Aí vai depender dele. Abrir o coração ou fechá-lo. Ok. Ok? Muito obrigado. Amém. Mais uma vez. Obrigada. Até uma próxima. Despedimos-nos também do nosso querido público, nosso auditório. Mais um episódio do podcast do Farol, série de testemunhos. Até à próxima. Até a próxima. Adeus.